Há lugares onde a Terra ainda não se decidiu completamente sobre o que quer ser. Onde o chão respira vapor. Onde o gelo derrete em areia preta. Onde o horizonte se curva não para o conforto, mas para perguntas sem respostas. A Islândia se encontra no limite do mundo habitável, não porque os seres humanos não consigam sobreviver lá, mas porque a própria Terra nunca se mostrou acolhedora para com eles. O fogo constrói montanhas da noite para o dia. O gelo os transforma em pó novamente. O oceano subjuga penhascos um século de cada vez. Esta não é uma história sobre vulcões e geleiras. É uma história sobre o que acontece quando uma civilização se instala em um solo que não para de se mover. A única constante é a mudança, e a única estratégia possível é a resistência. Há 1100 anos, exilados e proscritos navegaram nestas águas e fizeram daqui o seu lar. Não porque fosse bonito, porque era a última opção. Construíram fazendas em campos de lava. Criaram seus filhos vivendo à sombra de erupções. Viram o seu gado se afogar em inundações glaciais e recomeçaram. A ilha ainda está ensinando essa lição. Isto é a Islândia. O último limite. O lugar onde a natureza ainda faz as regras. A capital mais setentrional do mundo não se parece com uma fronteira. Casas de chapa ondulada pintadas em cores primárias, cafés com janelas do chão ao teto, um horizonte dominado pela Hallgrímskirkja com seu pináculo de concreto projetado para imitar colunas de basalto congeladas em pleno fluxo. Reykjavik é o que acontece quando uma civilização decide ficar. A cidade abriga 130 mil pessoas, 2/3 da população da Islândia, espremida contra um porto que já foi a única ancoragem segura numa costa projetada para destruir navios. No inverno, a escuridão dura 19 horas. No verão, o sol mal se põe. O ritmo da vida aqui é ditado não por relógios, mas pela luz, pelo vento e pelo calor geotérmico canalizado sob cada calçada para manter o gelo afastado. Não há um bairro medieval, sem monumentos antigos. A maior parte do que você vê foi construído no século passado, porque a história da Islândia não está escrita em pedra, está escrita em sobrevivência.
15 quilômetros ao sul, o limite começa. A península de Reykjanes é o local onde o Atlântico se rasga. Campos de lava se estendem por todas as direções, ondas negras congeladas, com superfícies onduladas e irregulares, pontuadas por manchas de musgo que brilham em verde neon contra a pedra. Esta é a dorsal mesoatlântica, a linha de união onde as placas tectônicas norte-americana e euroasiática se separam uma da outra a uma taxa de 2 centímetros por ano. A fenda se preenche com magma, o magma arrefece, o ciclo se repete. O resultado é uma paisagem que parece a superfície de outro planeta. A NASA testou rovers lunares aqui. Cineastas o utilizam como cenário para simular a superfície do planeta Marte. Gunnover anuncia a sua presença com vapor. Um campo geotérmico na extremidade sul da península, com nome de fantasma. Segundo a lenda, uma mulher chamada Gudrun, ou Guna, foi injustiçada e voltou para assombrar os vivos. Um padre atraiu o espírito dela às termais. Ela está a ferver de raiva lá desde então. As saídas sibilam. Poças de lama borbulham. O ar tem um cheiro de enxofre. O chão está manchado em tons de amarelo, laranja e vermelho ferrugem. Minerais pintados por água superquente vindo das profundezas onde o oceano encontra o manto. O calor aqui alimenta uma usina geotérmica visível no horizonte. A Islândia funciona com as mesmas forças que a formaram. A ilha não combate sua geologia, ela a utiliza a seu favor. A 3 quilômetros ao norte, Grindavik está vazia. Uma aldeia piscatória de 3.500 pessoas foi evacuada em novembro de 2023, depois que o magma começou a acumular-se sob a aldeia. Fissuras se abriram nas ruas, as casas ficaram inclinadas. O governo mandou todos saírem. Até o mês de março de 2024, a lava havia consumido 40 casas. No verão, a contagem era maior. A cidade fica num corredor vulcânico que entra em erupção num cronograma que os geólogos ainda estão a tentar decifrar. Os moradores dispersos. Alguns retornarão. Alguns não vão. Não se trata de história antiga. Hoje é terça-feira. Uma ponte de aço cruza uma fenda na lava. Com 50 metros. Um lado na América do Norte, o outro na Europa. A fenda não é muito profunda, com apenas 10 metros de profundidade e 15 metros de largura, mas ela se estende por milhares de quilômetros para o norte, em direção ao Ártico, e para o sul, em direção ao Equador. As placas se movem. A fenda está a crescer. Em 10 milhões de anos, a Islândia será 2 ilhas. Por enquanto, turistas atravessam e tiram fotos. Os continentes se deslocam debaixo dos seus pés. Na extremidade noroeste da península, 2 faróis se erguem, um ao lado do outro. O antigo, construído em 1897, é baixo e de cor laranja. O novo, edificado em 1944, é alto e de cor branca. Entre eles, praias negras encontram o Atlântico. Durante o verão, andorinhas do Ártico nidificam nas dunas, mergulhando em qualquer um que se aproxima demais. No inverno, tempestades atingem a costa com ondas tão altas que cobrem a estrada. Os faróis não orientam navios para os portos.
Eles afastam os navios das rochas. Mais para o interior, Selton é mais calmo que Gunnerver, mas não menos estranho. O vapor sobe das rachaduras na encosta. Poços turquesa fervem a temperaturas que fariam ferver a carne. O solo é macio, esfarelando-se, tingido em gradientes que se alteram a cada mineral. O tom de ocre, a cor da ferrugem, o branco do osso e o preto do carvão. Os passadiços de madeira não são decorativos, são o único caminho seguro. Dê um passo para fora e a crosta pode ceder. Abaixo dela, água superaquecida espera em cavernas mapeadas apenas por sensores sísmicos. Este é o diferencial que a Islândia oferece. A beleza que incendeia. "70 quilômetros a leste pela Rota 1, um DC-3 jaz amassado numa planície de areia preta. O avião caiu em 1973. Um voo da Marinha dos SS foi forçado a pousar após a falha de ambos os motores. Os 7 tripulantes sobreviveram. O avião foi despojado de peças e abandonado. 50 anos depois, ainda se encontra aqui, nariz esmagado, cauda dobrada, fuselagem intacta, corroendo lentamente sob o vento e a chuva islandeses. Turistas andam 4 quilômetros da estrada para chegar lá. Não há estradas, apenas areia, vento e os destroços do navio. O avião não é notável por ter caído, mas sim porque, de alguma forma inexplicável, nada o levou embora. Nenhuma árvore cresce à sua volta, nem mesmo a mais pequena. Nenhuma camada de solo o cobre, mantendo-o exposto ao tempo. A areia é constituída por cinza vulcânica, pedra moída, inerte e estéril. A vida não se estabelece aqui. Ela espera por condições que nunca se tornam melhores. Isto não é uma praia, é um cemitério para glaciares. Mais para leste, a costa se eleva formando falésias. Dyrhólaey é um promontório de 120 metros de altura, coroado por um farol e perfurado por um arco grande o suficiente para um navio passar. O nome significa Ilha da Colina da Porta. Era uma ilha até que o sedimento a ligou ao continente. Agora é o ponto mais ao sul da Islândia, uma parede de basalto colunar, martelada por ondas que viajaram 5.000 quilômetros pelo oceano aberto para chegar aqui. No verão, os papagaios do mar nidificam nas encostas rochosas aos milhares, corpos pretos, rostos brancos e bicos listrados de laranja e amarelo. Eles fazem tocas na relva, criam seus filhotes e então desaparecem de volta ao mar em agosto. Os papagaios do mar não ficam porque amam a Islândia. Eles permanecem porque as falésias lhes oferecem o que precisam: a altitude, o isolamento e o peixe. Na base de Dyrhólaey, Reynisfjara se estende ao longo da costa, uma das praias mais famosas da Islândia e também uma das mais perigosas. A areia é preta, de origem vulcânica, fina como o limo. As ondas são traiçoeiras, irregulares, imprevisíveis e rápidas. Elas sobem a alturas maiores do que o esperado, arrastando nadadores para águas tão geladas que induzem parada cardíaca em poucos minutos.
As placas avisam os turistas os ignoram. A cada poucos anos, uma pessoa morre. Em alto mar, rochedos de basalto erguem-se da arrebentação das ondas, Heinisdrangar. Segundo a lenda, 2 trolls tentaram arrastar um navio para a costa e foram pegos pelo nascer do sol. A luz do sol os transformou em pedra. Geologia é mais simples. Estes são os remanescentes de um tampão vulcânico mais duro que o penhasco que o cercava antes. O oceano desgastou a rocha mais macia. O que resta é o que não pôde ser destruído. Atrás da praia, uma falésia cintila com colunas hexagonais, a caverna de Hallgrímskirkji, outro exemplo clássico de basalto arrefecendo em perfeita geometria. As colunas são tão regulares que parecem cortadas à máquina. Não são. São o resultado de lava que arrefece lentamente, rachando ao longo de linhas de tensão naturais, formando padrões ditados pela física, não pelo acaso. A 10 quilômetros a leste, Vik se encontra sob uma geleira. A vila mais ao sul da Islândia, com uma população de 300 habitantes. Um aglomerado de casas, uma loja de lã, uma igreja numa colina com um telhado vermelho que aparece em todos os postais. A igreja não é decorativa, é um ponto de evacuação. Acima da cidade, escondido por baixo de 500 metros de gelo, o vulcão Katla espera. Erompe em média a cada 80 anos. A última erupção foi em 1918. Cientistas monitoram com sismógrafos, sensores GPS e medidores de rios glaciais. Quando Katla explodir, derreterá gelo o bastante para inundar a planície em minutos. O plano é levar todos para a igreja e torcer para que a colina seja alta o suficiente. Vik existe porque tem um porto marítimo. Perdura porque as pessoas se recusam a sair. No interior, a terra se abre em fendas. Fjallargljufur é um cânion com 2 km de comprimento e 100 metros de profundidade, esculpido por um rio glacial ao longo de mais de 9.000 anos. As paredes são íngremes, quase verticais em certos pontos, revestidas por colunas de basalto e finas quedas d'água que congelam no inverno. No fundo, o rio Fjalldra serpenteia por entre musgo verde e pedra escura, estreito demais para navegar, frio demais para nadar. Foi aqui que Justin Bieber gravou um videoclipe. O canyon, então, tornou-se muito famoso. Turistas começaram a chegar em tal quantidade que as trilhas foram erodidas. O local foi fechado durante 2 anos para que pudesse se recuperar. Este é o paradoxo da Islândia. Os lugares mais interessantes de se ver são os menos aptos a sobreviver a serem vistos. O cânion se abre e se fecha com as estações. O rio nunca para de correr. As paredes se desgastarão por mais 9.000 anos, até que o cânion se torne um vale e o vale se torne uma planície, e a geleira que o esculpiu seja uma memória aprisionada em sedimento.
Vatnajökull cobre 8% da Islândia, sendo a maior calota de gelo da Europa. – 8.000 quilômetros quadrados de neve compactada, alguns com 900 metros de espessura. Não fica parado um instante. O gelo está em movimento. Geleiras descem pelos vales, triturando o leito rochoso em pó. No verão, rios de degelo esculpem túneis através do gelo, cavernas azuis que desmoronam e se reformam todos os anos. No inverno, a tampa trava sob temperaturas que tornam o aço quebradiço. Sob o Vatnajökull, pelo menos 6 vulcões ativos esperam. Quando eles entram em erupção, o gelo derrete, a água se acumula e a pressão interna aumenta consideravelmente. Então, essa força rompe em um Jökulhlaup, uma poderosa inundação glacial capaz de arrastar icebergs do tamanho de casas e de escavar vales inteiros até o leito rochoso em poucas horas. O maior Jökulhlaup, registrado em 1996, atingiu 50.000 metros cúbicos por segundo, mais que o Amazonas. Isto não é um simples cartão postal. É um sistema sob tensão, aguardando para se descarregar. Na borda sul de Vatnajökull, Skaftafell oferece o mais próximo de abrigo que a calota de gelo permite. Aqui crescem bétulas retorcidas e de baixa estatura, não mais altas que uma pessoa. São a floresta da Islândia. Muitos séculos atrás, colonos nórdicos desmataram quase toda a ilha para combustível e pastagem. A erosão se seguiu, as árvores nunca mais voltaram. O que cresce agora, cresce em bolsões onde o vento é mais brando. Skaftafell é um daqueles recantos. As bétulas se inclinam para o interior, moldadas pelos ventos atlânticos. O chão é musgo, urze e pedra. As trilhas levam a Svartfoss, uma cachoeira emoldurada por basalto colunar, mais um exemplo da lava que se solidifica em formas geométricas. As cataratas têm 20 metros de altura. As colunas parecem tubos de órgão. Arquitetos os usam como inspiração para a Hallgrímskirkja em Reykjavik. O eco é intencional. Os islandeses constroem seus marcos das formas que a terra provê. A 20 quilômetros a leste, a calota polar chega ao mar. Jökulsárlón é uma lagoa repleta de icebergs que se desprendem de Breiðamerkurjökull, uma geleira de saída do Vatnajökull. Os blocos de gelo flutuam em direção ao vasto oceano, acumulando-se contra a força da maré, brilhando em tons de azul e branco e marcados por cinzas vulcânicas. A lagoa não existia há um século.
o glaciar recuou 2 quilômetros desde 1970. Dados climáticos mostram a tendência a acelerar. Daqui a 50 anos, a lagoa será maior. No ano 200, poderia ser um fiord. Focas caçam entre os icebergs. Andorinhas do mar árticas nidificam na costa. Equipes de filmagem usam o local para simular Antártida ou Groenlândia. Os icebergs se desprendem em silêncio. Sem estalo, sem rugido, apenas uma inclinação lenta, um chapinhar e uma nova escultura à deriva. Do outro lado da autoestrada, icebergs dão a costa. Na Praia dos Diamantes é o trecho de areia negra onde icebergs de Jokulsárlon encalham. O gelo resplandece contra a areia escura, translúcido, fragmentado, polido pelas ondas. Algumas peças chegam a ter o tamanho de carros, outras cabem na palma da sua mão. Os icebergs derretem enquanto estão parados. As ondas empurram novos para a margem. A praia se refaz todo dia. Os turistas posam para fotos com o gelo. Os fotógrafos buscam a melhor luz. Aos icebergs não importa. Eles têm 1000 anos, nascidos da neve que caiu quando os vikings se estabeleceram pela primeira vez na Islândia. Agora eles se dissolvem no vasto Atlântico, uma maré de cada vez. É desta forma que as geleiras chegam ao seu fim, não em avalanches, mas em incrementos. Mais a leste, Vestrahorn ergue-se da península de Stocksnes, 454 metros de rocha negra e serrilhada, refletida em lagoas rasas que se enchem a cada maré. A montanha é composta de gabbro, uma rocha ígnea intrusiva que se resfriou lentamente no subsolo antes que a erosão a trouxesse à superfície. Os picos são afiados, íngremes, quase artificiais em sua simetria. Os vikings chamaram-lhes a Montanha Batman séculos antes de alguém saber o que isso significava. Na base, dunas de areia escura ondulam com o vento. A vegetação costeira agarra-se às bordas. As lagoas espelham o céu, azuis em dias claros, cinzentas quando as tempestades chegam do Atlântico. Vestrahorn não é a montanha mais alta de toda a Islândia. É, no entanto, a mais fotogênica. Cada ângulo parece ter sido composto, cada reflexo parece ter sido deliberado. A montanha não se esforça para ser, ela simplesmente é, e a luz se encarrega do resto. A oeste de Jokulsárlon, a costa se achata em Skeiðarársandur, uma planície de escoamento onde rios glaciais se entrelaçam e mudam pela areia preta.
Foi aqui que o Jökullaup de 1996 rompeu. A água de degelo de uma erupção subglacial em Vatnajökull avançou para o sul, arrancando pontes e soterrando a estrada circular sob metros de sedimento e gelo. Um iceberg que foi depositado na planície pesava 1.000 toneladas e permaneceu lá por 1 ano. A planície ainda está em reconstrução. Os rios abrem novos canais a cada... A areia é sem vida. Cinza vulcânica, pulverizada por geleiras, demasiado estéril para que as raízes possam se fixar. Do ar, Skaftar Sandur assemelha-se a um delta de rio em outro planeta. Visto do chão, parece que é o fim do mundo. Ambos são verdadeiros. O leste islandês é a parte que os turistas ignoram. Egilsstadir fica no interior, longe da costa. Tem 2.300 habitantes, a maior cidade dos fiordes orientais. Uma encruzilhada, um reabastecimento, um lugar por onde se passa a caminho de outro. A cidade existe porque o anel viário a exigiu. Antes da estrada, o leste era isolado por montanhas de um lado e oceano do outro. Mesmo agora, tempestades de inverno fecham as passagens. O leste se isola do resto da Islândia por dias a fio. A terra aqui é mais antiga. O basalto está desgastado, com manchas de ferrugem e ocre. Os fiordes são mais profundos, foram esculpidos por geleiras que recuaram milênios atrás. As aldeias são menores, as fazendas se agarram aos vales. Aldeias de pescadores pontilham a costa, suas populações contadas em dezenas, não centenas. O leste parece o último lugar onde tentaram viver e só conseguiram pela metade. Ao sul de Egilsstadir, o Lagarfljót se estende por 25 quilômetros através de um vale glacial, o terceiro maior lago da Islândia, cinza esverdeado com limo glacial. De acordo com a lenda, um verme habita as profundezas, o Lagarfljót Sormurin. Testemunhas descrevem-no como serpente, grande o suficiente para virar barcos. Avistamentos são raros, mas consistentes, remontando a séculos. Em 2012, um fazendeiro filmou algo se movendo na água. O vídeo viralizou. Criptozoólogos fizeram a análise. Cientistas o consideraram apenas madeira à deriva ou gelo. O verme, se ele existe, tem uma excelente reputação. O que realmente existe, uma floresta. Hallormstadir, na margem leste do lago, é a maior floresta da Islândia. Não é grande pelos padrões de outros países, mas é o suficiente para ser considerada uma floresta aqui. As árvores são importadas: abeto, lariço e pinheiro, plantados ao longo de décadas como parte dos esforços de reflorestamento.
Eles crescem bem lentamente. O clima é desfavorável. A floresta sobreviverá às pessoas que a plantaram, mas não muito. A 5 quilômetros do lago, Hengifoss cai 128 metros de altura por uma falésia em camadas, a terceira cachoeira mais alta da Islândia. As camadas contam uma história. Basalto escuro alterna com argila vermelha. Cada faixa, uma erupção separada. Cada camada de argila, uma pausa quando a terra esfriou e oxidou antes que o próximo fluxo a enterrasse. As estrias são tão regulares que parecem pintadas. A trilha para as quedas sobe 3 quilômetros por um vale rochoso. A meio caminho da subida, uma outra cachoeira, Littlandsfoss, é ladeada por basalto colunar, que tem a aparência de um órgão de tubos esculpido em pedra. Turistas fotografam a geologia. Geólogos fotografam os turistas. As quedas não mudam. As camadas permanecem, uma linha do tempo gravada na pedra que é anterior à história humana da Islândia por milhões de anos. Na costa, Borgarfjörður Eystri é uma vila de 100 pessoas rodeada por papagaios do mar. As falésias acima do porto abrigam a maior colônia de pufins da Islândia. Dezenas de milhares de aves nidificam aqui de maio a agosto. Eles cavam tocas na relva. Eles pescam no fiord. Ignoram os humanos que vêm fotografá-los. Os papagaios do mar são desajeitados em terra, graciosos na água e têm um gosto terrível, mas os islandeses os comeram por séculos, porque proteína era proteína. Hakkarl, tubarão fermentado, chama mais atenção, mas o papagaio do mar era o alimento de sobrevivência em anos magros. Já as aves estão protegidas? O número de turistas é maior do que o de residentes. A aldeia possui uma única pousada, uma igreja e um café que encerra no inverno. Esta é a troca: isolamento pela sobrevivência. A vila existe porque o porto é profundo e os papagaios do mar continuavam voltando. Do outro lado das montanhas, Seyðisfjörður é a única concessão do leste à beleza. Uma cidade fiord de 700 habitantes emoldurada por cachoeiras e encostas íngremes e verdes. Casas de madeira pintadas de pastel. Uma igreja azul com uma faixa arco-íris levando à porta. No verão, uma balsa da Dinamarca atraca uma vez por semana, trazendo veículos e suprimentos. A cidade era uma estação baleeira norueguesa no século XIX. Um porto de arenque. E depois, por um tempo, não houve nada. Então, artistas se mudaram para lá. Aluguel barato, uma paisagem dramática e internet lenta. Agora, em termos relativos, é um importante centro cultural. Galerias de arte, estúdios e um festival de música. Em dezembro de 2020, um deslizamento soterrou 10 casas. Moradores evacuados. A encosta está sendo monitorada agora. A cidade ainda está aqui, mas todos sabem que o terreno é instável. Seyðisfjörður é de uma beleza ímpar porque o fiord é abrigado. É igualmente perigoso pela mesma razão. Mais ao sul, a vila de Stovárfjörður é ainda menor. A sua população é de apenas 200 pessoas. Uma aldeia de rua única, espremida entre montanhas e mar. As casas são de chapa ondulada. O porto é de betão.
principal atração é um museu de pedras, coleção de pedras de Petra, construído por uma mulher que passou a vida reunindo minerais das colinas vizinhas. Zeolitas, jaspe, quartzo. Milhares de espécimes exibidos numa casa cheia do chão ao teto. Petra morreu em 2012. A coleção continua existindo. Os turistas visitam, fazem fotografias e deixam doações. O museu não é notável porque as pedras são raras. É notável porque alguém se importou o suficiente para guardá-las. O leste não oferece espetáculo, oferece teimosia, lugares onde as pessoas permaneciam, pois ir embora parecia uma rendição, uma derrota pessoal. No norte da Islândia, a paisagem é tão singular que redefine completamente as regras e expectativas sobre a aparência dos lagos, mostrando uma beleza selvagem e inesperada. Mývatn é raso, com não mais de 4 metros de profundidade, mas vasto, cobrindo 37 quilômetros quadrados. O nome dele significa Lago dos Mosquitos. No verão, nuvens de mosquitos pairam sobre a água. Eles não picam, mas formam enxames, milhões deles, tão densos que podem sufocar motores. O lago fica numa zona vulcânica que entrou em erupção em 1984. Campos de lava rodeiam a água. Pseudocrateras, cones sem raiz formados quando a lava fluiu sobre zonas úmidas e ferveu a água por baixo, pontilham a costa como montes de toupeira. As ilhas no lago são detritos vulcânicos. Mas a água está bem tranquila. A vida de aves é densa. Os patos fazem ninhos aos milhares. Trutas prosperam em água aquecida por fontes geotérmicas. O ecossistema é improvável, prosperando numa paisagem projetada para matá-lo. Mývatn não é considerado bonito no sentido mais tradicional. Sua beleza, na verdade, vem do fato de que ele persiste. A 10 quilômetros a leste, a terra está fervendo. Verir é um campo geotérmico na encosta da montanha Namafjall. Fumarolas sibilam, poças de lama borbulham, o solo está manchado de amarelo, laranja e branco, enxofre, ferro e sílica. O ar está com um fedor. A temperatura 2 metros abaixo da superfície excede 200 graus Celsius. A crosta superficial é fina. Passadiços impedem turistas de romperem em lama escaldante. Os avisos estão em 6 idiomas. As pessoas ignoram-nos de qualquer forma. O campo está sendo monitorado. As ventilações mudam. Novas fumarolas se abrem. As fumarolas antigas se fecham. A paisagem se reorganiza seguindo um cronograma sazonal, impulsionada por flutuações de pressão na câmara de magma sob o vulcão Krafla, a 10 quilômetros ao norte. Isto não é geologia antiga. Isto é em tempo real. A 5 quilômetros de Mývatn, Dimmuborgir é um labirinto de pilares de lava, arcos e cavernas.
O nome significa castelos escuros. As formações são tubos de lava sem raízes, estruturas criadas quando um lago de lava escoou enquanto a crosta superficial ainda estava parcialmente derretida. O que restou foram pilares ocos, irregulares e pontiagudos, agora desgastados em formas que parecem intencionais. O folclore preenche as lacunas. Disse que Dimmu Borgir é o lar dos 13 rapazes do Natal da Islândia, figuras semelhantes a trolls que visitam as crianças nos dias antes do Natal, deixando presentes ou batatas podres, dependendo do seu comportamento. Eles vivem na lava, eles não se explicam. Os turistas caminham pelas trilhas, os fotógrafos perseguem a luz, mas a lava não se importa. E isto está aqui há 2.300 anos e sobreviverá a todas as histórias contadas a seu respeito. À beira do Maivatn, uma fissura se abre para uma caverna repleta de água geotérmica. Grujotagja foi um balneário por séculos, uma nascente termal oculta, azul e cristalina, aquecida a uma temperatura perfeita de 43 graus Celsius. Então, Krafla entrou em erupção na década de 70. A temperatura disparou para 60 graus. A água ficou escaldante. O banho foi proibido. Agora a caverna é local de fotos. Os turistas descem a fenda, tiram fotografias e vão-se embora. A água já esfriou um pouco, mas não o suficiente. A nascente está quente demais para se tocar. Linda demais para... A série Game of Thrones filmou uma cena aqui. A cena teve uma duração extremamente breve. O local adquiriu uma fama considerável. O problema da Islândia em pequena escala, cada paisagem é um potencial cenário para o Instagram e a fama se desgasta mais rápido que o vento. A cerca de 50 quilômetros a nordeste, o rio Jökulsárlón cai vertiginosamente em um cânion, Dettifoss, a cachoeira mais forte da Europa. 100 metros de largura, 45 metros de altura, 500 metros cúbicos por segundo no verão, menos no inverno, quando a geleira desacelera. O som é um rugido que você sente nas costelas. O jato te encharca a 200 metros de distância. O cânion abaixo é um corredor de basalto esculpido ao longo de milênios, estreito e profundo, ladeado por penhascos que parecem cortados à máquina. Não há nenhum corrimão de segurança, a borda está desmoronando. Os turistas caminham até a beira do precipício, debruçam-se para fora e tiram selfies. A cada poucos anos, alguém acaba caindo. A cachoeira não para de cair. O glaciar a montante o nutre. A geleira está derretendo. A cachoeira ficará mais forte antes que enfraqueça. Em 500 anos, o cânion estará mais profundo. Em 5.000, as cataratas terão se movido rio acima, esculpindo o desfiladeiro centímetro por centímetro. Dettifoss não é algo estático. É erosão em andamento, acontecendo mais rápido do que as escalas de tempo humanas podem processar. A 25 quilômetros rio abaixo, o rio outrora esculpiu um cânion em forma de ferradura. Asberg. 1 quilômetro de largura, 3 quilômetros de comprimento, cercado por falésias de 100 metros de altura. Um vale abrigado, onde as bétulas crescem mais altas do que em qualquer outro lugar na Islândia.
De acordo com a lenda, Asbjørg foi formada pela pegada do casco de Sleipnir, o cavalo de 8 patas de Odin. A geologia é mais simples. A enchente glacial catastrófica Jökulhlaup esculpiu profundamente o cânion em apenas alguns dias, em algum momento há aproximadamente 3.000 anos. O rio não corre mais aqui. Moveu-se para leste após outra enchente. O que resta é a cicatriz. Asbjørg é a prova de que as paisagens mais dramáticas da Islândia não foram construídas lentamente. Elas foram construídas em catástrofe. A península noroeste da Islândia é um lugar que o mundo moderno quase esqueceu. Os fiordes ocidentais representam 22% da área terrestre da Islândia e 7% da sua população. Montanhas mais antigas do que o resto da ilha, basalto erodido em cristas serrilhadas, vales em forma de U esculpidos por geleiras que há muito desapareceram. A costa se fragmenta em dezenas de fiordes, cada um mais profundo e mais estreito que o anterior. Não há estradas circulares aqui. As principais estradas são de cascalho. No inverno, avalanches fecham as passagens. Aldeias ficam isoladas por semanas. O serviço móvel é intermitente. Os postos de combustível ficam a horas de distância. Esta é a Islândia antes de qualquer compromisso. Ísafjörður é a capital dos fiordes ocidentais, se é que uma cidade de 2.600 habitantes pode ser chamada capital. Situa-se no fim de Ísafjörðurdjup, um fiorde dentro de um fiorde, rodeado por montanhas tão íngremes que podem ter avalanches sem aviso. Em 1995, uma avalanche soterrou 20 casas e matou 18 pessoas. A cidade construiu barreiras de deflexão, cunhas de concreto projetadas para dividir a neve e redirecioná-la para além das casas. Elas funcionam, na maioria das vezes. O porto ainda está ativo. Barcos de pesca descarregam bacalhau, arinca, camarão. Os peixes são processados no local, congelados, enviados para a Europa. Sem a existência do porto, a cidade não existiria. Se não houvesse as montanhas, o porto seria desnecessário. Ísafjörður persiste porque a persistência é mais barata que mudar. No interior, a joia da coroa dos fiordes ocidentais despenca 100 metros por uma falésia escalonada de Indjandi, o trovejante. Uma cascata véu de noiva que se alarga à medida que cai, com 30 metros no topo e 60 metros na base. Abaixo dela, 6 cachoeiras menores descem em sequência, cada uma com seu próprio nome, nenhuma delas tão dramática quanto a primeira. A caminhada até o cume é bem curta, dura apenas uns 15 minutos, mas a paisagem vista da base é, sem dúvida, superior. As cascatas se enquadram majestosamente contra a imponente falésia, com a água branca contrastando com a rocha escura e a névoa se elevando suavemente.
Jinjandi não é a cachoeira mais alta da Islândia, mas é a mais teatral, e nos fiordes ocidentais o teatro é raro o suficiente para ser valorizado. Na extremidade norte dos fiordes ocidentais, a paisagem se torna completamente deserta. Hornstrandir, A natureza selvagem mais remota da Islândia. sem estradas, sem assentamentos permanentes. Os últimos residentes partiram em 1952, abandonando fazendas que já eram marginais quando os vikings as colonizaram pela primeira vez. O que resta são ruínas de pedra, carcaças de ferro ondulado, falésias de 500 metros de altura caindo direto no Oceano Ártico. Raposas do Ártico, o único mamífero terrestre nativo da Islândia, caçam entre as ruínas. No verão, os papagaios do mar nidificam às dezenas de milhares. O acesso é feito por barco ou a pé. Os caminhantes acampam em praias de cascalho. O tempo muda a cada hora. A névoa chega sem aviso. As falésias estão escorregadias pela chuva, mesmo no verão. Hornstrandir não foi abandonado por não ser amado. Foi abandonado porque a sobrevivência ali exigia um preço maior do que o valor da própria vida. No extremo oeste dos fiordes ocidentais, a terra termina numa parede. Latrabjarg, 14 quilômetros de imponentes falésias que se elevam a 440 metros de altura no seu ponto mais alto. A ponta mais ocidental da Europa, se não contarmos os Açores. Milhões de aves marinhas nidificam aqui. Fradinhos, airos, tordas mergulheiras, gaivotas tridáctilas. As falésias estão cobertas de guano. O ar cheira a sal e a decomposição. O som é uma cacofonia constante. Asas, ondas, vento. Fradinhos fazem ninhos bem perto da beira do penhasco. Turistas os fotografam. Os fradinhos ignoram os turistas. Estão aqui pelos peixes, não pela atenção. Esta é a fronteira do mundo habitável, no sentido mais literal da palavra. As falésias ficam de frente para o Atlântico. Para além deles, nada mais do que água por 3.000 quilômetros. Ao sul de Latrabjarg, a paisagem se transforma mais uma vez. Háldasandur, As Areias Vermelhas. a única praia na Islândia que não é de cor preta. A areia varia do dourado ao vermelho ferrugem, dependendo da luz. Conchas trituradas e leitos de vieiras erudidos, não cinzas vulcânicas. A praia se estende por 10 quilômetros. Não há serviços, nem estacionamentos, apenas uma estrada de cascalho irregular que termina nas dunas. E além delas, a areia, o mar e o vento. Em 2010, um barco de pesca naufragou ao largo da costa. 5 tripulantes afogaram-se. Um memorial fica na beira da praia. O oceano, em sua vasta e imponente presença, nunca se desculpa por sua força ou por sua beleza selvagem. Háldasandur, por outro lado, é simplesmente deslumbrante. Os fiordes ocidentais estão cheios de lugares assim, deslumbrantes, isolados, indiferentes.
Os Westfjords não são para turistas que procuram conforto. São para viajantes que buscam a prova de que lugares como este ainda existem, onde a Terra impõe as condições e os humanos se adaptam ou partem. A maioria parte. "200 quilômetros ao norte de Reykjavik, uma península se projeta no Atlântico, compacta, dramática e densa em características que definem a Islândia. Snæfellsnes, Península da Montanha de Neve. Os locais chamam-lhe Islândia em miniatura. Glaciares, campos de lava, aldeias piscatórias, praias de areia preta, falésias de basalto, toda a paisagem comprimida em 90 quilômetros. Aqui os padrões se repetem, onde as lições aprendidas pela ilha retornam ao início. Kirkjufell eleva-se da costa norte da península, com 463 metros de basalto em camadas, esculpido pelos glaciares num cone quase perfeito. Monte Gresja, A montanha mais fotografada da Islândia. Aparece em guias de viagem, em cartões postais e nos créditos de abertura de uma popular série de TV. À sua frente, Kirkjufellsfoss, uma pequena e encantadora cascata, oferece o primeiro plano que todo fotógrafo deseja. A montanha não é excepcional pelos padrões islandeses. Ela não é a mais alta, a mais íngreme, nem a mais remota, é simplesmente a mais fotogênica. Forma importa. A simetria de Kirkjufell é acidental. Geologia e erosão se alinham para criar um pico que parece intencional de todos os ângulos. As geleiras o esculpiram, o tempo o refinou, a luz o completa. Turistas chegam em ônibus lotados, tiram a mesma foto. A montanha não se importa. Na ponta oeste da península, um estratovulcão coberto de geleiras brilha branco contra o céu. Snæfellsjökull, 1446 metros. Visível de Reykjavik em dias claros, a mais de 100 quilômetros de distância. O glaciar recuou consideravelmente no último século. Dados de satélite mostram perda de massa mais rápida que a maioria dos glaciares islandeses. Em 50 anos, pode não existir mais. Jules Verne situou a entrada para o centro da Terra aqui em seu romance Viagem ao Centro da Terra. Seus personagens desceram pela cratera e surgiram na Itália. O livro tornou Snæfellsjökull famoso. A geologia tornou-o impossível. mas a história pegou. Os turistas sobem a geleira. Os místicos meditam na sua base. Turistas da nova era afirmam que é um dos centros de energia do mundo, um nó onde o poder espiritual da Terra se concentra. O vulcão está dormente, não extinto. A última erupção aconteceu há 1.800 anos. Sensores sísmicos o monitoram. O gelo esconde a cratera, mas ela ainda está lá. Snæfellsjökull é a declaração final da Islândia, um lugar onde mito, literatura, geologia e gelo derretido convergem. No flanco sul do glaciar, uma praia de areia preta curva-se numa enseada, abrigada por falésias de lava. Djúpalónsandur,
Areias profundas da lagoa, durante séculos, era uma estação de remo onde os pescadores lançavam seus barcos no Atlântico. Quatro pedras de levantamento estão dispostas na praia: Fullsturkar, Hafsturkar, Hafdratingir, Amlodi. Os pescadores testavam a sua força ao levantá-las. A pedra mais fraca pesa 23 kg. O mais forte pesa 154. Apenas aqueles que conseguiam erguer Hafdratingir, a pedra que pesava 54 quilos, tinham a permissão de remar. As pedras permanecem lá. Ninguém mais se levantou daqui. A tradição findou com barcos a motor, tornando o esforço inútil. Espalhados pela praia, fragmentos de metal enferrujado sobressaem da areia, restos de um arrastão britânico que naufragou aqui em 1948. 14 tripulantes morreram. Os destroços nunca foram retirados do local. O oceano, lentamente, o reivindica, pedaço por pedaço. A praia é simplesmente maravilhosa. As pedras são uma lembrança do passado. A força importava aqui outrora. Agora é um museu do que custava sobreviver. Mais adiante na costa, uma aldeia de pescadores se agarra a falésias de basalto. Arnarstapi, com uma população de 10 pessoas no verão e menos no inverno, um aglomerado de casas de veraneio, um café e um arco de pedra esculpido pelo mar, Gatkletcher, uma ponte natural onde as ondas irrompem a cada maré. Uma estátua imponente se ergue na orla do povoado. Bartasnefelsas, uma figura meio homem, meio troll das antigas sagas islandesas. Ele protegia a península, castigava aqueles que o ofendiam e, por fim, caminhou para dentro da geleira, tornando-se o seu espírito. A estátua é bem recente, foi erguida na década de 80, mas a história por trás dela é bem mais antiga. Os islandeses nomeiam suas paisagens e as povoam com personagens que se comportam como a própria terra, belos, vingativos, indiferentes. Na ponta sul da península, uma igreja preta está sozinha. Poder. Antigamente, uma vila de pescadores, depois um posto comercial, agora uma igreja e um hotel. A igreja foi construída em 1703, reconstruída em 1848, pintada de preto e deixada para enfrentar o vento atlântico. No interior, paredes brancas, bancos de madeira, janelas que molduram campos de lava. Do lado de fora, nada mais que pedra, musgo e céu. A igreja não serve uma congregação. Serve casamentos, turistas e aqueles que procuram um lugar que pareça um fim. Os campos de lava se estendem para o interior, ondas de pedra congeladas, cobertas de musgo que brilha verde mesmo no inverno. O vento nunca para. O hotel oferece um abrigo. A igreja oferece um momento onde o barulho do mundo se silencia. Este é o retorno, o lugar onde a jornada retorna à pergunta que a iniciou. A Islândia não oferece conclusão, oferece evidências. Prova de que a Terra não é estática, que a sobrevivência é improvisação, que a beleza e a severidade são duas formas de descrever a mesma paisagem.
A península chega ao fim, mas a jornada não termina. Há lugares onde a Terra ainda está decidindo o que ela quer se tornar. A Islândia é uma delas. Um laboratório de geologia, um campo de provas para a resistência. Uma paisagem que se constrói e se desintegra em escalas de tempo que nenhuma vida humana consegue sequer compreender. As pessoas que vivem aqui não conquistam a ilha, elas negociam com ela. Constroem onde a terra permite. Eles evacuam quando não dá. Eles voltam quando a erupção arrefece. Esta não é uma história romântica, é uma prática. Há 1100 anos, exilados chegaram e chamaram-no de lar. Os descendentes continuam aqui, se adaptando, observando o horizonte pela próxima erupção, a próxima enchente, a próxima mudança. A Islândia não é a borda do mundo habitável porque é dura. É a vantagem por ser honesto. A Terra não engana ninguém. É simplesmente assim. E isso, mais do que a beleza, é o que mantém as pessoas aqui.